Olá, tudo bem com você? Eu sou Camila Castelã, da Aroma com Terapia, e hoje eu tô aqui para a gente iniciar a nossa terceira aula do workshop Introdução à Aromaterapia Clínica. Nessa aula eu vou falar um pouquinho como que é que se cria uma relação entre terapeuta e paciente para que nós, terapeutas, consigamos criar um protocolo terapêutico assertivo para o tratamento que essa pessoa veio fazer conosco. Vem comigo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é como criar um vínculo ou entender a história que esse paciente veio trazer na sua sessão de terapia. Afinal de contas, o porquê que ele veio até você? Essa é a pergunta 1. Então, essa pergunta sempre deve entrar durante um atendimento. Então, você pergunta para o seu paciente como que você chegou até mim e por que você chegou até mim. Qual é a sua queixa principal? Nem sempre nessa queixa principal a gente vai descobrir a causa efetiva dele ter chegado até você, mas é a principal queixa que ele tem. E nós, como terapeutas, precisamos ter esse olhar, mesmo que essa causa seja apenas um sintoma daquilo que ele está vivendo nesse momento. Então, a nossa principal correlação inicial é com a causa que fez com que ele chegue até nós, o porquê dessa causa, e aí a gente vai trabalhando em cima disso para criar um entendimento para saber efetivamente quais coisas que esse paciente passou para que ele tenha esse sintoma que ele está apresentando, como, por exemplo, uma ansiedade muito profunda, uma crise de pânico, uma dor de cabeça muito forte, uma insônia, talvez uma reação alérgica ou uma ansiedade extrema que leve à formação de exantemas, que são de manchas vermelhas na pele. Então, nós precisamos criar essa relação com perguntas, né, que nos tragam essa resposta em relação ao paciente. É sempre necessário a gente guiar a nossa consulta terapêutica através de uma linha de raciocínio que faça sentido para a gente. Então, nós, como terapeutas, temos que ter aí um caderno onde vamos anotar, então, tudo que vamos perguntar e todas as respostas que esse paciente vai me dar. Mas, Camila, isso é muito difícil fazer durante o nosso atendimento. Bom, hoje a gente tem vários recursos que podem ser utilizados. Você pode gravar a sua consulta e depois fazer as suas anotações para que nada se perca. Mas o fato de anotar para que você possa traçar uma linha do tempo, traçar uma cronologia e começar a fazer as correlações do que ele te traz como sintoma e como causas aparentes desses sintomas, é o que vai fazer você conseguir desenvolver um protocolo pensado, exclusivo e assertivo para esse paciente. Então vamos lá, Camila. Esse paciente me chega com uma queixa principal de ansiedade, onde ele não consegue, por exemplo, falar em público. E agora, com o trabalho em home office, muitas vezes as apresentações são online, né, feitas em uma sala, e toda vez que ele tem que falar, ele sente palpitação, suor excessivo nas mãos, parece que as palavras se perdem, que ele não consegue lembrar o que ele tem que falar, e após passar por esse estresse, muitas vezes tem crise de choro, né? E o corpo parece que fica exausto. Então, esse é o relato. Então, a gente sabe que isso vem aí de uma ansiedade por exposição. Mas o porquê que ele está passando por isso? O que desencadeou? Ele já era assim antes? Quando a vida era diferente, que a gente tinha esse convívio em sociedade, ele já apresentava esses sintomas? Ou isso começou a aparecer após o isolamento e o confinamento social? Então, esse é um ponto. A partir desse ponto descoberto, a gente precisa saber se esses sentimentos
tem a ver apenas com exposição de pessoas que ele não conhece, ou também se tem a ver com a exposição frente a pessoas que ele conhece, se ele se sente oprimido também frente a pessoas que ele conhece. Feito essa correlação, a gente vai aí começar a pensar em quais óleos essenciais, em quais substâncias químicas presentes nos óleos essenciais que eu conheço, que eu posso trabalhar para ajudar esse paciente a diminuir as crises de ansiedade. A gente pode começar a trabalhar inicialmente com aquilo que é mais evidente, aquilo que é mais visível. Então, ele relata que ele tem uma forte dor de cabeça. Então, eu posso sempre trabalhar inicialmente, né, tratando essa dor de cabeça, não necessariamente olhando para a causa disso, mas essa é uma queixa, então a dor de cabeça. Então, a gente trata a dor de cabeça para começar a olhar a causa dessa dor de cabeça para que ela não apareça mais, né? Porque não adianta sempre eu levar o óleo essencial para um uso somente para os sintomas, porque a gente não faz o uso efetivo, nem o uso correto do óleo essencial, que é um tratamento global, um tratamento holístico, olhando então para o ser como um todo e tratando a causa desse problema. Mas ele relata de fortes dores de cabeça, de sudorese excessivo e de uma palpitação, uma perda de palavras, o que reflete, então, inicialmente, um sintoma de ansiedade. E como, Camila, que eu trato esse sintoma de ansiedade para que essa pessoa possa liberar a sua fala durante uma reunião? Bom, então aqui a gente precisa pensar em quais óleos essenciais podem ser usados para trabalhar a ansiedade. Lembrando que dependendo de qual ansiedade esse paciente apresenta, qual é a causa efetiva, existe um óleo ou um protocolo ou uma combinação de óleos que podem ser usadas para fazer esse tratamento. Mas vamos pensar que essa pessoa precisa falar em público. Para eu falar em público, eu preciso estar calmo, com a minha respiração tranquila e com o meu pensamento linear. Então, para a gente ajudar esse paciente, num primeiro momento, eu poderia fazer uma sinergia ou fazer a indicação de dois óleos essenciais inicialmente. Por exemplo, o que veio agora aqui para mim é o óleo de bergamota, porque bergamota ajuda a tranquilizar, ele traz uma paz, ele é um ansiolítico e ele também trabalha a verbalidade, então ele ajuda a gente a falar, a se expressar sem ter medo de ser reprimido ou sem ter medo do que o outro vai pensar, como eu vou estar, sem ter medo de que o outro vai perceber que eu estou nervoso. Então isso já ajudaria no processo de falar. Eu estou tratando aqui a causa? Não, a causa eu não descobri a causa dessa ansiedade ainda, mas eu estou auxiliando esse paciente inicialmente a liberar ou diminuir um sintoma que ele traz para mim como sendo um sintoma que está atrapalhando a rotina dele. Então, eu posso indicar aí o óleo de bergamota, pode vir associado com o óleo de limão, por quê? Porque o óleo de limão nos traz foco e também auxilia no processo de ansiedade, também é um ansiolítico e potencializa a ação ansiolítica da bergamota. Então, sim, posso usar os dois juntos, numa misturinha que eu faço e coloco no meu colar aromático ou num difusor de ambientes, tá? Ou posso usar em momentos diferentes. Posso usar inicialmente um óleo de limão para me auxiliar no processo de concentração e de ordenar as minhas ideias antes da reunião, tá? E aí, quando inicia a reunião, eu inicio o uso, por exemplo, da bergamota para me auxiliar no processo de fala, de expor as minhas ideias sem medo de ser julgado, tá? Então, essa seria um auxílio inicial. E aí, claro, a gente trabalhando isso diminui a ansiedade, diminuindo aí alguns dos outros sintomas que esse paciente relatou para mim que ele tem durante uma exposição, por exemplo. E durante esse tratamento que você vai propor para ele neste momento, você continua o seu processo investigativo, com uma consulta aí que dura entre 1 hora e 1 hora e meia, para descobrir
Da onde vem essa ansiedade, a exposição? Será que quando ele era pequeno, na sua infância, os pais falavam que ele não podia falar com estranhos, ou que ele era reprimido toda vez que ele expunha alguma ideia, porque ele tinha ideias diferentes, e toda vez alguém falava para ele, ai, meu Deus, de novo essas ideias não te levam a lugar nenhum, e isso começou a ser guardado, e agora que ele ficou em isolamento social, quando ele precisa se expor esses sentimentos de que ele não é bom o suficiente, de que ele não consegue fazer as coisas porque ele sempre foi oprimido pelas suas ideias e vieram à tona, e a gente precisa trabalhar então essa opressão que foi vivida anteriormente, trabalhando então a causa, diminuindo os sintomas? Pode ser que sim, né? Então essa é uma forma da gente conseguir trabalhar um paciente. Camila, como que você costuma fazer? Bom, eu, Camila, gosto sempre de trabalhar inicialmente, quando eu atendo um paciente pela primeira vez, eu proponho para ele o uso de ciclos terapêuticos, ou o ciclo inicial terapêutico que eu gosto de iniciar é com óleo de eucalipto. Por quê? Porque o óleo de eucalipto ele faz uma limpeza energética, ele faz uma limpeza de pensamentos, e isso me ajuda a fazer com que ocorra a fluidez das nossas consultas, entendendo, fazendo com que ele tenha uma ordenação aí de pensamentos e uma característica que tem o eucalipto é que ele faz te enxergar verdadeiramente aquilo que você quer ou aquilo que você precisa. Então, eu sempre proponho aí o uso entre uma semana e 10 dias, de 10 a 15 dias, muitas vezes, o uso do eucalipto, inicialmente num difusor pessoal, para que a gente faça essa limpeza e esse alinhamento. E aí, claro, esse paciente passa por uma consulta, eu faço esse alinhamento, eu descrevo tudo, muitas vezes eu faço ainda algumas perguntas que ficaram abertas durante a sessão de terapia, antes de desenhar um protocolo terapêutico. Então, o que eu quero trazer aqui é que você não precisa sair de uma sessão de terapia pela primeira vez com o seu paciente com um protocolo terapêutico pronto, porque você, terapeuta, não é uma máquina, né? E muitas vezes o seu paciente não te trouxe todas as informações que você precisa para criar um protocolo adequado para ele. Então, você pode propor sim um início de ciclo com um óleo de ajuste e propor uma nova consulta para finalizar o seu pensamento e o seu protocolo terapêutico. Bom, eu anotei aqui algumas dúvidas que chegaram de vocês para mim e eu vou tratar delas para a gente finalizar essa aula de uma forma bem simples e bem rápida, tá? Uma das perguntas que chega bastante aqui e que vocês me mandaram é quanto eu devo cobrar pelo meu atendimento. Bom, a gente pode, para vocês que estão iniciando nessa vida e que ainda não têm muita experiência em atendimento, a gente pode se basear numa tabela que existe dentro aí da psicologia, por exemplo, de quanto um psicólogo cobra para fazer um tratamento terapêutico ou um atendimento, né? Quanto que existe tabelado dentro de um conselho para se cobrar de uma outra pessoa. Você pode inicialmente se basear nessa tabela, que aí você vai achar valores entre 80 a 100 reais, mais ou menos uma consulta. Conforme você vai ganhando experiência, você vai aí colocando o seu método, porque você vai criar aí uma linha de raciocínio que vai ser exclusiva sua. E muitas vezes você vai, durante esse atendimento, inserir outras linhas terapêuticas combinadas com a aromaterapia. Por que não? Né? Você, se tem conhecimento de Reiki, pode ser usado. Se tem conhecimento de cristais, pode ser usado. Se você sabe fazer massagem, você pode usar aí o poder da aromaterapia combinado com uma massagem terapêutica. Então, várias terapias podem ser combinadas dentro de um protocolo terapêutico para que esse paciente seja tratado. Eu, Camila, gosto de trabalhar com a aromaterapia, o uso dos óleos essenciais, o uso das plantas junto com os óleos, ou seja, a fitoterapia, e também a combinação desses dados com um mapa astral.
Então, eu gosto de fazer um alinhamento desse paciente com os elementos que ele apresenta no seu mapa astral, trazendo aí um tratamento dos seus principais desequilíbrios, e eu consigo, dentro desse método que eu desenvolvi, traçar uma linha de raciocínio lógica e criar um protocolo terapêutico para tratar aquilo que ele me traz, que muitas vezes está lá cuspido e escarrado no mapa astral dele, tá? Então, essa é a forma que eu, Camila, gosto de trabalhar. Claro, lembrando que cada um tem um protocolo que pode seguir, cada um pode desenvolver o seu próprio protocolo, mas que dentro do curso Aromas que Falam, eu trago para você, né, que tem o interesse aí de fazer um protocolo básico que vai te ajudar a te guiar nesses atendimentos iniciais. Mas voltando a falar sobre valores, então, de 80 a 100 reais inicialmente, depois você pode começar a colocar um valor maior em cima disso, né? Uma vez que você ajustou o seu atendimento e você tem uma linha de raciocínio e um protocolo exclusivo que você cria. Então, existem aí terapeutas cobrando 200, 180, 150, aí vai do que você julga ser bom, né, para você nesse momento, tá bom? Então, não existe um padrão, não existe um valor, não existe um teto de cobranças que você faça. Tudo é muito relativo e você cobra aí baseado, inicialmente eu sugiro que você faça isso, baseado nessa lista de valores que existe, por exemplo, para um tratamento terapêutico com um psicólogo, por exemplo, tá bom? Uma outra pergunta é como eu vou desenvolver experiência e clareza para fazer um protocolo terapêutico para um paciente. Bom, Camila, como que se faz isso? A única resposta que eu tenho aqui é atendendo. Mas eu não conheço tanta gente assim para atender e como que eu vou captar tantas pessoas assim para criar uma linha de raciocínio? Atende a sua mãe, atende o seu irmão, atende o seu pai, atende o seu filho, sua namorada, seu namorado, sua tia, seu primo. Existem formas de você propor um trabalho para uma pessoa que seja mais próxima a você, para que você comece a criar experiência e não fique com vergonha de fazer algumas perguntas ou consiga ir um pouco mais fundo para criar uma linha de raciocínio ou consiga entender até onde você tem que ir para criar a sua linha de raciocínio para conseguir desenvolver um protocolo terapêutico. O protocolo em si, quais óleos essenciais usar, aí depende de muito estudo dentro da área da aromaterapia. Por quê? Porque cada óleo, né, a gente pode ter um óleo que serve para uma porção de coisas. E aí eu como terapeuta, preciso decidir para qual função eu vou usar esse óleo, qual substância química tem dentro desse óleo que pode favorecer o tratamento terapêutico desse paciente que está chegando até mim. Então, para a gente ter experiência, não existe outra forma a não ser fazer atendimentos. Se inicialmente esses atendimentos para os seus familiares tiveram um valor muito baixo ou não tiver valor, eu acho que vale a pena você refletir sobre isso para que você ganhe experiência, para que você possa cobrar sim o seu valor depois de ter uma fala reta e uma linha de raciocínio já criada em cima daquilo que você trabalha, tá bom? Vamos ver. Acho que é isso. As duas perguntas que mais chegaram para mim foram essas duas, que eu acredito que também é a sua dúvida que está me assistindo hoje, né? Eu, dentro do curso dos Aromas que Falam, faço uma aula explicando passo a passo de como é o atendimento e quais são as perguntas iniciais que a gente deve fazer para realmente conhecer ou conseguir ir um pouco mais a fundo com esse paciente. Então, você que quer ser aromaterapeuta e que quer trabalhar na área de aromaterapia clínica, está aqui o meu convite para participar do curso Aromas que Falam. Nesse curso eu vou falar de vários óleos essenciais, vou trazer sobre a química dos óleos essenciais, da importância de se conhecer os grupos químicos e para que eles servem, vou falar sobre diluição, vou falar sobre o uso correto e a segurança dos óleos essenciais, vou traçar com vocês um protocolo terapêutico e ainda nós vamos ter
sessões ao vivo com a turma que se formar a partir da abertura do carrinho, para que a gente tire dúvidas e comece a alinhar o pensamento terapêutico de cada um de vocês, tá bom? Então eu encerro a nossa aula por aqui. Eu espero vocês do outro lado, né? Assim que a gente abrir as inscrições para o curso Aromas que Falam, tá? Estou muito feliz que você tenha chegado até aqui e que você siga, a partir de agora, o seu caminho junto com os aromas, tá? Um beijo, espero vocês do outro lado.